Graça e paz, povo de Deus. Amém, queridos? Amados, nós mais uma vez nos reunimos. Dessa vez nós vamos tratar um texto aqui importante no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. Esse texto, ele dá uma referência a respeito de quem somos em Deus e para que servimos. É um texto que fala sobre a nossa identidade cristã. E por isso nós gostaríamos de deixar essa reflexão ao teu espírito, em nome de Jesus. Lá no capítulo 2, então, e no versículo 9 de Pedro, está escrito assim: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E ele termina dizendo: cujo propósito proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bom, nós temos 4 declarações do Senhor aqui a nosso respeito. Primeiro ele diz: porém vós sois geração eleita. Depois ele diz sacerdócio real. Terceiro, nação santa. E quarta, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vamos deixar claro o que significa isso para a igreja do Senhor. Nós sabemos que geração eleita significa, entre tantas gerações que surgiram nesse mundo, tantas gerações que foram levantadas, Deus achou por bem, por intermédio de Pedro, declarar isso nas nossas vidas, que nós somos uma geração eleita. Foi uma revelação maravilhosa que Deus deu, que ministrou o espírito de Pedro, e ele escreveu e deixou essas coisas para nós sabermos que nós somos uma geração eleita. Uma geração entre tantas outras, nós fomos eleita. É como quando a gente vai eleger alguém, na época que ocorrem as eleições na nossa nação, então nós corremos para as urnas para eleger alguém que nós acreditamos que seja uma pessoa idônea. Deus acredita que nós somos pessoas idôneas e por isso Ele votou em nós. Ele deu votos de crédito a nós. Então, Deus nos elegeu. Somos uma geração eleita. Amém? Uma geração eleita. Essa é uma identidade da nossa parte. Mas nós temos ainda, o qual a Bíblia diz, que nós somos o sacerdócio real. E um sacerdócio real significa, primeiro, ser sacerdote significa ministrar as coisas de Deus. E nós ministramos essas coisas de Deus a Deus e ministramos essas coisas aos homens. E esse sacerdócio, além de ministrar a Deus, ele é um sacerdócio real. O real aqui é verdadeiro. Deus nos separa com uma linhagem sacerdotal para que nós sirvamos a Deus de maneira real. Ele nos chamou para isso fazer. Essa é a nossa obrigação, de sermos sacerdotes. Assim como o marido ou o homem na casa, ele é o sacerdote. Ele tem a obrigação de orar, de interceder pela família, ele tem a obrigação de guardar o lar, de suprir o lar. Ele é o sacerdote, ele é o supridor, ele ministra naquela casa a palavra, ele ministra naquela casa a oração. Ele é o sacerdote, ele que cobre ali, ele que reveste aquele lar de proteção dos intrusos contra a fé, contra a segurança daquela família. Ele é o sacerdote. Essa é a figura do sacerdote também na vida espiritual. É aquele que apresenta o povo diante de Deus, que ora pelo povo, que livra o povo dos perigos e dos infortúnios. A figura sacerdotal real é o que Deus tem esperado da sua noiva, é o que tem esperado do povo que está intitulado como cristão nessa terra. Veja, nós temos uma identidade, precisamos zelar dessa identidade. Ainda mais, o texto também diz que nós somos uma nação santa, tá? E ser uma nação santa é uma nação separada para Deus. Separada, pois a palavra santa significa ser separado. Então somos separados para Deus, sim. Somos separados para quê? Ele tem um propósito e depois nós vamos falar sobre essa questão. Nós fomos separados porque Deus desejou assim nos separar, assim como separou Sansão para um propósito naquela ocasião. Ele também tem separado a gente.
Assim como separou também a José no Egito, ele também tem nos separado. Deus está de olho em nós, em cada um de nós. Deus está com seus olhos voltados para as nossas vidas. Então, ser uma nação santa significa que as coisas demoníacas, que as coisas sujas, horrendas, que as coisas que maquinam sujeiras em nossa vida, ou toda sorte de podridão deve ser arrancada de nós, porque nós somos uma geração santa. Amém? Somos diferentes, nós não precisamos carregar toda a podridão que o mundo carrega. Precisamos ser santos dia a dia, oferecer a nossa santidade, louvor e honra ao nosso Deus. E terminando, ele diz assim, a quarta palavra, ele diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. É como se Deus comprasse um lote ali e dissesse, esse lote é meu. Aí coloca lá na placa assim, propriedade particular. É isso que nós somos para Deus, uma propriedade particular. O inimigo não pode mexer em nós. O mundo não pode tocar em nossas vidas. Sabe quando ele toca? É quando nós damos direito legal. É quando nós deixamos de obedecer a Deus. É quando nós deixamos de andar em Deus. É quando nós deixamos de servir a Deus e vamos servir o mundo. Vamos servir os nossos prazeres. Vamos nos deleitar nos prazeres. Então, nós deixamos de ser a propriedade de Deus. Deus disse que somos, mas às vezes nós não queremos ser a propriedade de Deus. Nós queremos sair correndo. Não é? Porque nós muito conhecemos a respeito de um imóvel, que ali é comprado aquele imóvel não sai correndo ali, não tem jeito dele sair correndo. Mas irmãos, nós temos perna, nós temos cabeça, temos uma mente que pensa e nós rapidinho conseguimos escapar da presença de Deus. O homem não é fácil de ser assegurado próximo ali de Deus. Só a misericórdia dele para nos manter aos seus pés. Por isso, há uma importância de nós focarmos a nossa vida no Senhor. Vamos saber disso, que nós somos realmente um povo como propriedade exclusiva de Deus. E nós fomos chamados para servi-lo com todo o coração. Agora ele vai dizer por quê. Então ele diz assim, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele tem uma convocação para nós. O propósito de Deus, em cima de nós sermos aí a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, é para que nós anunciemos o seu grande poder, para que nós anunciemos as suas grandezas, para que nós anunciemos tudo quanto ele é, tudo quanto ele faz. Essa é a nossa missão. Essa, além de ser a nossa identidade, é uma missão que nós temos. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós somos pessoas que carregamos a glória de Deus em nossas vidas. Por isso, nós devemos cuidar do nosso caráter, da nossa pessoa, cuidar da nossa postura, da maneira que nós vivemos, da maneira que nós também falamos, da maneira que nós nos comportamos. Porque nós temos um nome a zelar. Não é o nosso, é o dele. É o dele. Tá? Mas nós também precisamos guardar o nosso. E quando nós guardamos o dele, ele nos guarda. Amém? Quero deixar essas palavras para a sua reflexão, para que você medite nela e para que você, cada dia, seja essa pessoa que Deus quer que você seja. Guarde o teu coração, entregue ele ao Senhor, confia nele. A Bíblia diz que Deus tudo fará. Amém? Fique na paz, Deus te abençoe poderosamente com essas palavras, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Deus te abençoe.